Oi, turma. Então, tratando agora sobre os parâmetros para a avaliação da análise de solo. Então, a análise de solo, ela consiste na amostragem de solo, depois a gente manda essa amostra para o laboratório, onde é feita a análise química. Uma vez que você recebe esse laudo da análise, você faz a interpretação dos resultados e, com ele, a recomendação de adubação. Nas próximas aulas, nós vamos ver essas etapas. O objetivo da análise é determinar a disponibilidade de nutrientes, indicar o grau de deficiência e toxicidez de alguns elementos, determinar a necessidade de adubos, diagnosticar desequilíbrios nutricionais das plantas e determinar a necessidade de calcário para correção da acidez. A análise ela vai ajudar, então, para que a gente consiga fazer um manejo adequado, porque existem níveis ótimos de nutrientes para alcançar as boas produtividades. Notem que, a princípio, níveis de nutrientes que sejam menores do que esse ponto crítico, eles são deficientes para que aquela cultura alcance sua produtividade potencial. Uma vez que isso é atingido, existe um máximo que é adequado e que mais que isso tende a ser ruim. Então, descobrir qual é essa curva para cada um dos nutrientes é um dos enfoques e a gente tem esses dados de pesquisa. Com esses dados, com o requerimento das culturas e com a análise de solo, você vai procurar adequar as condições de recursos do seu solo para atender à necessidade da sua cultura. A amostragem, ela é feita com diferentes materiais, né? Eu vou já mostrar para vocês. Uma vez que você colete uma amostra composta, você monta aqui esse pacotinho com 300 gramas mais ou menos e manda para um laboratório. Pode ser qualquer laboratório no Brasil, desde que, uma vez que você pegue o laudo da análise, você vai interpretar aquele laudo com base no manual de recomendação de calagem e adubação daquela mesma região de coleta do solo. Tem uma lista, então, de laboratórios, com alguns laboratórios do Brasil, vou deixar aí na pasta, mas aqui são alguns exemplos. Então, na etapa de análise química, no laboratório eles vão utilizar aquelas 300 gramas para fazer diversas análises, né? E aí tem esse manual de método de análise de solo que também está disponível lá na nossa pasta de bibliografia, na pasta de bibliografia mesmo completa, só para vocês terem noção, caso vocês tenham que não tenham interesse, né? E aí eles vão utilizar cerca de 10 gramas para cada uma das análises. Consiste em retirar daquele pacotinho de 300 gramas 10 gramas e colocar dentro de um copinho com uma solução extratora. E depois isso vai ser medido ou por titulação ou por um espectrofotômetro. Então, 300 gramas é mais que suficiente para fazer todas as análises e ainda repetir. Aqui está o manual. Então, uma vez que eles consigam fazer essas análises, alguém vai colocar esses laudos na internet e aí você vai entrar com seu login e senha lá no site do laboratório e baixar o laudo da análise do solo. Por isso é importante que a etapa de amostragem do solo seja tão bem feita, né? Seja cuidadosa e realmente represente uma amostra do que você precisa identificar no seu solo. Então, avaliar os pontos de adubação, avaliar as entrelinhas, dependendo da cultura, se são culturas perenes, você vai avaliar na linha de projeção das copas, culturas anuais na linha e na entrelinha. Então, vamos ver aqui agora os parâmetros de avaliação. Então, para interpretar a análise de solo, existem alguns parâmetros que vão dar uma noção geral. Vocês viram lá na aula de nutrientes que são 13 os nutrientes essenciais para as plantas. Embora sejam 13, a avaliação de alguns macronutrientes e de alguns micro, que nem sempre são incluídos na avaliação, né, na análise, é suficiente para compreender como está funcionando a dinâmica de nutrientes no solo. Além disso, a gente vê sempre a granulometria, a porcentagem das menores partículas do solo, areia, silt e argila, o pH, que demonstra o quanto que um solo é ácido ou básico, e ainda tem 3 resultados, né, dessas 3 continhas aqui, a CTC, a soma de bases e a saturação por bases,
que ajudam a interpretação desses resultados e a comparação com os requerimentos da cultura. Esses dados de análise é que você vai confrontar com os requerimentos da sua cultura para adequar para o que é necessário para que ela alcance a produtividade potencial dela. Para cada um desses parâmetros, a gente tem, então, valores que são considerados baixos, médios e altos. Como eu disse, vocês sempre vão verificar isso no manual de calagem e adubação da região, do estado de onde a coleta de solo foi feita. Mas aqui para o Cerrado, por exemplo, nós temos essas medidas aqui. Para matéria orgânica, em decagrama por quilo, para o pH, para a concentração de alumínio, de cálcio, magnésio, potássio, para CTC, a saturação por bases, a porcentagem de sódio trocável e a saturação por alumínio. Então, aqui nós temos uma análise de solo. Lá na pasta do bloco 5, vocês também vão achar algumas análises de solo. Essa análise, ela é aqui de um laboratório de Brasília, e onde eles colocam os valores de referência logo abaixo do valor que foi medido. Isso é interessante, né, para amostras que foram coletadas aqui na região dos Cerrados, porque os parâmetros utilizados, né, o valor de referência está adequado para essa região. Você pode avaliar aqui nesse laboratório a amostra de qualquer lugar do Brasil, mas esses valores aqui, eles são adequados para serem comparados com solos de cerrado. Se a amostra veio de uma outra região, é importante comparar com o manual de calagem e adubação da região, tá bom? Que também está numa outra pasta, né? A pasta bibliografia complementar são os manuais de calagem e adubação do Brasil inteiro. E então, nós vamos ver aqui, né, os teores de nutrientes, né, de fósforo, enxofre, cálcio, potássio, magnésio, matéria orgânica. Esses cálculos, CTC, soma de base e saturação, que a gente vai compreender melhor agora. Então, a CTC, ela é uma medida da capacidade desse solo em reter nutrientes. Então, o solo tem um caráter essencialmente de cargas negativas. E isso faz com que as cargas positivas, os íons que tiverem dissolvidos na água, de cargas positivas, fiquem adsorvidos às partículas de solo. Caso esse solo tenha uma baixa capacidade, né, de cargas negativas, uma baixa capacidade de reter esses íons, eles vão ser facilmente lixiviados quando acontece a chuva. Então, a CTC do solo, ela é uma medida da capacidade desse solo reter cargas positivas. Quais são as principais? Cálcio, magnésio, potássio e sódio. Em solos cerrados, sódio não é tão importante. E hidrogênio e alumínio. Hidrogênio e alumínio estão em vermelho aqui, porque na verdade eles são elementos tóxicos para as plantas, não são nutrientes, mas eles estão naturalmente presentes em altas concentrações nos solos, especialmente solos mais intemperizados, como são os latossolos aqui da nossa região. Então, CTC, vamos fazer esse exemplo, considerando essa análise de solo aqui, ele consiste na soma simples dos teores que foram medidos lá na análise de solo, de cálcio em centimol de carga por decímetro cúbico, de magnésio, de potássio, de sódio e ainda de hidrogênio e de alumínio, que aqui já está o somatório dos dois. O somatório deles deu uma CTC de 4,5 centimol de carga por decímetro cúbico. E essa medida, centimol de carga por decímetro cúbico. Então, vamos imaginar que é a quantidade de solo, de nutrientes, dentro de um determinado volume de solo. Que volume é esse? Então, um decímetro cúbico, ele é 10 centímetros cúbicos. 10 centímetros é mais ou menos metade do seu palmo. Imagine uma caixinha que tenha 10 centímetros de largura por altura por profundidade. Esse volume de solo, né, que seria mais ou menos esse tamanhozinho aqui, seria o quanto que é a parâmetro, né, de medida. E aí, centimol de carga, assim como qualquer medida de quantidade, ele vai dizer quantas partículas carregadas você tem dentro desse volume de solo. Então, vamos imaginar, por exemplo, aqui um saquinho com várias cargas, né, de potássio. Então, qual seria a quantidade de potássio
que estariam presentes num volume mais ou menos conhecido de 1 decímetro cúbico, que equivale a 10 centímetros cúbicos, que é mais ou menos uma caixinha desse tamanho, com todas as suas laterais de 10 centímetros. Essa que essa medida, né, esse teor de cada nutriente é o avaliado mais ou menos nessa quantidade. Então, a capacidade do colóide, né, é que determina a CTC. O que é o colóide? Colóide é a menor partícula do solo. Pode ser mineral, pode ser orgânica. A menor partícula do solo é a argila. E aí, esses colóides, essa menor partícula do solo, ela tem essas cargas, né, especialmente de conteúdo negativo, que consegue atrair os íons que estão dissolvidos na água do solo, né, os íons que forem cátions, que têm cargas positivas, porque esse colóide ele tem superfícies assim quebradas e aí com cargas em desequilíbrio, por assim dizer, que confere principalmente esse caráter negativo. Então, esses íons os cátions estão dissolvidos no solo, são principalmente hidrogênio, alumínio e tem um pouco de cálcio, de magnésio, de potássio, mas quanto mais interiorizado o solo, menos você tem desses nutrientes no seu solo. Quando se cultiva, é necessário repor e incrementar o teor desses nutrientes. Por isso que a gente chama de capacidade de troca, porque a gente quer trocar as cargas positivas que estão aderidas aqui, estão adsorvidas na superfície desse colóide, por cargas positivas que sejam principalmente cálcio, magnésio e potássio, que sejam os nutrientes essenciais para as plantas. Naturalmente, você tem um grande teor de alumínio 3+, hidrogênio, e você quer trocar isso por cálcio, magnésio e potássio. Como fazer isso? Calagem é um grande doador de cálcio e magnésio e adicionando matéria orgânica. Então, adicionando matéria orgânica, você aumenta a quantidade de colóides no solo, aumenta essa capacidade do solo de absorver cargas positivas, e isso não ser lixiviado facilmente. E com a calagem, você adiciona cálcio e magnésio e aumenta a capacidade desse solo também de trocar, né, essas cargas. Então, os colóides é que determinam a CTC. Quanto mais intemperizado esse solo, menos capacidade de CTC ele tem. A matéria orgânica tem colóides orgânicos com um alto potencial, né, uma alta CTC. Então, ao adicionar matéria orgânica ao solo, você aumenta a CTC. Eu deixei aqui, ó, esse link, o solo é um armário. Depois assistam a esse videozinho aqui, porque ele é uma analogia muito legal para compreender a relação desses cálculos, da CTC com a soma de bases e com a saturação por base. Então, pensem que um solo com a CTC alta é como se ele fosse uma caixa d'água grande, de 10.000 litros, e um solo com uma CTC baixa é como se ele fosse uma caixa d'água pequena, de 250 litros. Quanto maior a CTC, maior a capacidade de reter esses nutrientes, esses elementos que são minerais essenciais para as plantas, e quanto menor a CTC, menor a capacidade de reter. Então, notem aqui também que os nutrientes que as plantas precisam que estejam, né? Precisa que eles estejam dissolvidos na água do solo, para que a água consiga absorver esses nutrientes. A maioria deles são cargas positivas. Então, a gente tem aqui nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, sendo absorvidos em forma de cargas positivas. Íon amônio, potássio, cálcio, magnésio, 2+, potássio só 1+. E ainda alguns micronutrientes, ferro, manganês, sódio, zinco, cobre e níquel. Os demais são cargas negativas. Isso mostra o quanto que é importante essa CTC, essa capacidade essa eletronegatividade dos colóides e a capacidade de reter esses nutrientes no solo. Então, para compreender, um dos cálculos que aparece na nossa análise de solo é a soma de bases. Então, é a quantidade de cálcio, magnésio, potássio e sódio. É a soma simples desses nutrientes.
E por fim, a saturação por bases. Saturação por base, então, ela mostra a proporção da soma de bases em relação ao total dessas cargas que são avaliadas, o cálcio, potássio, magnésio, sódio, hidrogênio e alumínio. Notem que é como se a CTC do solo fosse esse armário. E aí você tem uma gaveta com cátions com íons de carga positiva, que são benéficos para as plantas, e tem uma gaveta com cátions tóxicos, hidrogênio e alumínio. Quando se faz calagem e aumenta o teor de cálcio e de magnésio, ou com adubação com potássio, você aumenta a gaveta de cátions benéficos. Então, essa saturação por bases corresponde à proporção dessa gaveta em relação ao seu armário total. O armário é a CTC, que é a somatória de cálcio, magnésio, potássio, sódio, hidrogênio e alumínio. Para a maioria das culturas, espécies cultivadas, é necessário uma CTC acima de 50%. Então, espécies pouco exigentes, uma CTC por volta de 50% é suficiente. Já espécies mais exigentes e culturas perenes, aí vai ser 70%, 80% de CTC. Isso é um cálculo que se faz para adicionar preferencialmente pela primeira calagem e pelas adubações e alcançar esses níveis de CTC no momento do plantio, para o preparo do solo. Como que calcula, então, a saturação por bases? É o somatório, né, de cálcio, magnésio, potássio e sódio, dividido pelo somatório deles mais o hidrogênio e alumínio, que é a CTC, soma de bases dividido pela CTC. Por último, então, nós vamos ver o potencial hidrogeniônico, pH. pH, ele é uma medida da acidez ou da alcalinidade desse solo, da solução do solo, né? Então, uma parte desse solo é dissolvida em água e isso é medido com um eletrodo, com uma maquininha. Um pH menor que 7 corresponde a um solo ácido, maior que 7 é um solo básico. Quanto mais íons de hidrogênio, né, com carga positiva livres nessa solução do solo, mais ácido é esse solo, essa solução do solo. A gente avalia a acidez ativa com o pH, e aí é interessante que vocês saibam que pHs muito baixos, entre 2 e 3, eles indicam a presença de ácidos livres. Pode ser ácido sulfúrico, especialmente em solos que têm ainda o mineral de enxofre, a pirita, né, que é esse sulfeto de ferro. pHs entre 4 e 5 indica a presença de alumínio trocável, então você tem solos do cerrado com pH aí entre 3,5 e 5. E para a maioria das espécies cultivadas, a necessidade é que esse pH esteja entre 5,5 e 6,5. E você tem pH acima de 7, 8, indica a presença de solos com calcário, então já é um pH neutro. E acima de 9 já é o pH que mostra que tem sódio livre nesse solo. Então, os solos salinos tendem a ter um pH mais alto. O pH da água pura é 7. Então, notem que a acidez, né, se opõe à basicidade. E a água pura, que não é a água de torneira, mas a água H2O, ela teria o pH 7. E aí a gente chama esse pH de neutro. A medida do pH é feita, então, com esse eletrodo aqui, na solução do solo, se dissolve um pouco do solo aqui, na água, e mede com esse eletrodo, diretamente você vê aqui no visor essa medida do quanto é o pH. Pode ser feito essa dissolução em água ou em cloreto de cálcio, dá valores diferentes, e aí basta você comparar com os valores de referência para cada um dos métodos. E ainda também existe uma solução tampão, que é um outro método, e principalmente na região sul, Santa Catarina, até o Rio Grande do Sul, é comum utilizar o pH em SMP para cálculo de calagem. Na região dos Cerrados, a gente vai ver mais à frente que a gente usa um outro método com base na saturação por base, e ainda tem um outro método que é com base só no teor de cálcio e alumínio. Então, o pH aqui, notem que aqui até um experimento legal de se fazer com a água de repolho roxo, você vai adicionando algumas gotas de diferentes materiais. Então, você põe suco de limão,
Coca-Cola, vai ver que os pHs dessas soluções ficam mais. Essa solução vai ficar meio vermelha, né? Avermelhada. Isso mostra que o pH é ácido. Colocar água sanitária, bicarbonato de sódio, se dissolver com água de repolho, essa solução vai ficar mais verde para amarelo, mostrando que o pH dessas substâncias são básicos. Aqui embaixo vocês vão ver alguns exemplos, ó. Limão, vinagre, detergente, leite, açúcar, sal amoníaco, bicarbonato de sódio, sabão em pó, água sanitária e soda cáustica. Conforme esses materiais vão sendo dissolvidos em água de repolho, você nota uma mudança dessas cores e isso é equivalente ao pH dessas soluções. O pH é muito importante porque, de acordo com o pH, os nutrientes eles ficam em maior ou menor disponibilidade. Então, por exemplo, essa curva vermelha aqui, que representa o teor de alumínio no solo de acordo com o pH, mostra que pHs acima de 5,5, o teor de alumínio é alto, a disponibilidade dele da solução aquosa do solo é alta. Quando o pH vai subindo, né, ficando mais próximo do neutro, esse alumínio que está em solução vai ficando sólido e passa a não ser mais disponível para as plantas, porque para estar disponível precisa estar dissolvido na água do solo. Então, isso faz com que a gente encontre aqui uma faixa de pH que seja mais adequada. Além do teor de alumínio, nós temos esse mesmo comportamento para os demais nutrientes. Para potássio, cálcio, magnésio, por exemplo, pHs abaixo de 5, eles ficam totalmente disponíveis para as plantas. Nitrogênio, enxofre, boro, você tem uma menor disponibilidade abaixo de 5 e acima de 8,5. Então, seria adequado a gente ter um pH no solo por volta, então, de 5,5 até 6,5. Então, a gente está mostrando aqui, ó, que de 6 a 7 é uma boa faixa para conseguir que a maioria desses nutrientes estejam na melhor disponibilidade ao mesmo tempo. Já o ferro, cobre, manganês e zinco, eles têm uma alta disponibilidade em pHs baixos, mas pHs muito altos eles ficam pouco disponíveis. Então, nessa faixa, a gente conseguiria a melhor disponibilidade de todos os nutrientes, nessa faixa de pH, entre 6 e 7. Mas alcançar um pH entre 5,5 e 7 também é mais custoso. Então, se vê que é suficiente essa faixa por volta de 6, né? Você já consegue neutralizar aqui a ação do alumínio, que é tóxico para as espécies cultivadas. Para as espécies silvestres, não. Para as espécies silvestres, ela evoluiu naquela condição de solo e se vira bem. Isso é importante se você for trabalhar com recuperação de área degradada e trabalhar com muda, não fazer calagem para plantar a espécie silvestre. Então, a gente tem aqui por volta de 6 o pH ideal para as espécies cultivadas. Esse gráfico mostra a mesma coisa, vocês vão ver que existe essa faixa mais larga para nitrogênio, mostrando que existe uma maior disponibilidade de nitrogênio nessa faixa, entre 5,5 e 7. De fósforo, a disponibilidade começa aqui por volta de 6, está mais intensa aqui, por volta de 6,5. Potássio, aqui você tem a menor disponibilidade com menos de 4, maior disponibilidade acima de 8. Então, é só para mostrar que é o mesmo gráfico, representado de uma maneira diferente, para vocês saberem interpretar. É isso, então, são esses os parâmetros que a gente vai ver lá na análise de solo, pH, a CTC, a soma de bases e a saturação por base. Então, agora vamos ver aqui como calcular o teor de nitrogênio no solo de acordo com o teor de matéria orgânica. O nitrogênio ele é muito dinâmico no solo, então hoje pode ter um teor alto, amanhã um baixo. Então, não se faz medida da quantidade de nitrogênio diretamente, embora existam métodos que possam quantificar. Então, o que a gente avalia é o teor de matéria orgânica. Isso mostra várias questões. Teor de matéria orgânica está relacionado à disponibilidade de outros nutrientes que, quando estão associados a ela, eles ficam disponíveis. Está associada a essa dinâmica do nitrogênio. Se tem matéria orgânica no teor suficiente, você sabe que nitrogênio vai estar disponível ali e matéria orgânica está associada também à sua capacidade de troca catiônica, né, a CTC, de forma que outros nutrientes, ao serem adicionados por meio da adubação, eles vão permanecer no solo. Notem que aqui, então, para cada porcentagem de matéria orgânica, né, você tem para 1% de matéria orgânica, a gente considera que tem
cerca de 30 a 50 quilos por hectare de nitrogênio. E isso vai ser importante para a gente avaliar qual é a produtividade potencial que se espera, qual é a expectativa de produtividade. Quanto maior o teor de matéria orgânica, melhor vai ser a sua produtividade. A demais parâmetros, né, dos demais parâmetros vocês vão encontrar lá nos manuais de calagem e adubação. Vão ver aqui nos slides e a gente tem mais uma aula de amostragem e uma de recomendação. Olhem aqui também, então, o teor de fósforo. Para fósforo, a gente tem esses padrões do que é considerado muito baixo, o que seria alto, os teores de acordo com o teor de argila. O fósforo ele pode ser extraído do solo lá na análise por 2 métodos, por Melish e por resina. Por Melish, você faz essa interpretação com base no teor de argila. Já por resina, não. E aí vão ter disponível essas tabelas lá no manual de calagem, no manual de correção de cerrado, que é um outro livro que está disponível na nossa pasta de bibliografia. Aqui a gente está vendo então o teor de fósforo com base em resina, e aí vocês vão notar a quantidade de fósforo, miligramas por decímetro cúbico, é considerada muito baixa se for menor que 5 e alta acima de 20. A única diferença é o método aqui, o sistema de produção, se é só com a chuva da precipitação ou se é um lugar irrigado. Aqui, então, a gente vai ver também, importante que vocês saibam que no passado haviam outras unidades de medida para os nossos nutrientes. Então, antes era milha equivalente por centímetro cúbico, 100 centímetros cúbicos. 100 centímetros cúbicos é esse mesmo volume aqui. Mas hoje não se usa mais essa unidade de medida, milha equivalente por centímetro cúbico. Então, o que vocês vão ver nas análises de solo é milimol de carga por decímetro cúbico. E aí, para converter, caso você veja essa unidade de medida para converter para nova, você vai multiplicar por 10. Tem essa tabelinha aqui disponível lá no manual de correção dos solos dos cerrados, que é uma publicação da Embrapa, do Souza e Lobato. Cmol é centimol, Cmol com Czinho aqui embaixo é centimol de carga, mmol é milimol, dm é decímetro cúbico e ppm partes por milhão. Então, mol, assim como a palavra dúzia representa 12, mol representa uma quantidade de partículas, no caso, partículas carregadas. Mol seria o equivalente a grama, e aí a gente tem centimol, decimol, centimol e milimol, assim como teria decigrama, centigrama e miligrama. Um mol é 6,2 vezes 10 a 23. É um número tão grande que mais vale dar esse apelido para ele, mol, tá bom? Então, é a quantidade de partículas carregadas neste volume de solo, que aí a gente pode comparar com um saquinho cheio de partículas, né? Um outro parâmetro importante é a granulometria. O que é isso? É a fração das menores partículas do solo. Quantidade de areia, silt e argila. A areia é uma partícula grande, acima de até 2 milímetros. E aqui, né? Desculpa, até 2 milímetros. E a argila é uma partícula que não é possível ser vista a olho nu. Então, ela tem menos de 2 micrômetros. Um solo que é muito arenoso, você tem mais aspereza no tato, ele tem muitos macroporos, então ele facilmente deixa a água passar, porque os macroporos aqui retêm o ar. Então a água não consegue ficar presa ali naqueles poros grandes. Então facilmente esse solo é permeável. Já um solo que é argiloso, ele tem uma textura bem lamenta, assim, bem mais pegajosa. Tem muitas partículas, muitos poros pequenininhos, então os microporos é que conseguem reter água. É um solo que a permeabilidade é mais difícil,
mas que mantém essa água por mais tempo. Já o silt, ele tá aqui intermediário no tamanho, ele dá essa sensação de sedosidade, aquela lama, e ele tem um pouco de cada, né? Das características, tanto da areia, né? De ser mais permeável, né? Do que a argila, mas menos reter a água que a areia. Menos capacidade de reter água que a areia. A gente tem aqui, então, solos arenosos. São mais permeáveis, não retêm água, fáceis de serem trabalhados, consistência mais solta, são mais leves, tem pouca coesão entre as partículas, coloração tende a ser mais clara e tem uma rápida evaporação da água. Eles ficam secos com uma facilidade e para o cultivo é essencial melhorar a capacidade de troca catiônica. Geralmente tem uma CTC básica baixa. E aí precisa também melhorar os teores de matéria orgânica. Já os solos argilosos, solos com baixa permeabilidade, retêm energeticamente a água, né, por meio lá dessa adsorção que os colóides fazem com os nutrientes. É difícil de se cultivar no sentido de mecanizar, tem uma consistência mais compacta, um solo mais pesado, tem uma boa coesão e plasticidade, coloração tende a ser mais escura, tem lenta evaporação da água e são mais mal drenados, se a gente for assim pensar. Então, é importante saber granulometria de solo, com certeza. O manejo dos fertilizantes, dos adubos, depende disso. Então, em solos arenosos, as adubações precisam ser mais parceladas, as doses aplicadas menores, e tem que ter muita atenção a essas práticas conservacionistas. Eles tendem a ser mais erodíveis, né? Mais suscetíveis à erosão. Aqui a gente tem várias características da areia, do silt e da argila. A aeração, a questão da drenagem, mas em suma é aquilo que eu já acabei de comentar com vocês. De acordo com a quantidade de areia de silt e argila de cada solo, ele é classificado em classes texturais. Existe essa classificação aqui americana em 13 classes texturais. E aqui no Brasil, a Embrapa melhorou essa classificação textural em 5 classes de solo, muito argiloso, argiloso, média, siltosa e arenosa, porque o teor de argila ele é essencial para compreender a dinâmica dos nutrientes e ele é determinante para isso. Então, essas classes em 5 apenas, elas levam em consideração especialmente a questão do teor de argila, a influência da argila na determinação dessas classes e, por consequência, no seu manejo. A gente considera então arenoso o que tem até de 70 a 100% de areia. Um solo que tem 70 a 100% de areia. Notem que aqui embaixo a gente tem a porcentagem de areia, aqui à esquerda a porcentagem de argila e aqui descendo a porcentagem de silt. De 0 a 100. Então, conforme a porcentagem de areia vai aumentando, a gente encontra aqui diferentes classes. Como é que isso é avaliado? Quando você pede lá na análise, vai estar aqui, teor de argila em gramas por quilo, 175 gramas por quilo. Se a gente for interpretar isso em porcentagem, basta dividir por 10, então seria 17,5%. Então, por exemplo, aqui vamos marcar aqui primeiro porcentagem de argila. Entre 10 e 20, 17,5 talvez desce mais ou menos aqui. Então, você segue essa linha aqui. Em seguida, porcentagem de areia, grama por quilo, 675 gramas por quilo. E em porcentagem seria 67,5%. Então, vamos marcar aqui na porcentagem de areia, 67,5 daria mais ou menos aqui, né? Entre 60 e 70, mais para lá, mais perto de 70. Então, você cruza a outra linha aqui. Pronto, então só resta o silt, que vai ter, para completar 100%, teria que ser de 15%, aqui está 150%, 150 gramas por quilo. Então, a gente for marcar aqui o silt entre 10 e 20, mais ou menos, não ficou tão preciso, né? Mas estaria mais ou menos aqui. Então, a gente tem que esse solo com esses teores de areia, silt e argila é considerado um solo de textura média. Todas as variações dentro do que está quadradinho lá amarelo aqui também é considerado solo de textura média. Assim que a gente consegue descobrir a classe textural do solo com base na análise
é feita. Então, pessoal, até a próxima aula. A gente vai ver então agora o cálculo de calagem.